Muito bem, pessoal, vamos ver uma propriedade agora que, traduzindo o nome dela, display significa exibir, tá? Então ela define como os elementos serão exibidos na nossa página, tá? E já adianto para vocês que cada elemento ele vai ter um valor padrão para esse display, ok? Então nós vamos aprender os valores desse display. Mais especificamente, nós vamos aprender as 3 possibilidades de valor iniciais para esse display. Porém, eu posso setar outros valores, tá? Então, além desses que block, inline e inline block que estão aparecendo aqui no slide, nós também teremos outras como o flex e o grid. Só lembrando que nós teremos uma aula especificamente para esse tipo de display, tá? Ou para esses tipos de display, flex e grid, uma vez que eu tenho uma série de conceitos atrelados a ele. Mas, neste momento, veremos os 3, vamos dizer assim, básicos. Vamos ver como eles se comportam e o que eu ganho, qual a diferença se por acaso eu alterar o valor desses elementos. Tá? Bom, começando pelo primeiro da nossa listinha, display block, ocupa uma linha inteira. Exemplo, tá? Vamos pegar alguma página anterior, deixa eu ver se eu já tenho aberto. Essa daqui tá feinha, né? Vai essa daqui mesmo. Vamos pegar o exemplo dessa página anterior que nós temos. E a hora que eu coloquei, por exemplo, o meu H1, o que aconteceu com o H1? O H1 ocupou toda a minha linha, tá? Então, inclusive, se eu for inspecionar ele, o H1, ele está ocupando a linha inteira, certo? Bom, a característica, então, de um elemento que tem um display do tipo block é que ele ocupe a linha inteira, certo? Portanto, a hora que eu coloquei H1, eu posso tentar colocar qualquer outra coisa na frente do H1 que não vai aparecer na frente, vai aparecer embaixo do H1, certo? Outro elemento que nós vimos, por exemplo, o link, tá? Então, eu vou abrir aqui o H1, tá? H1. A hora que eu estou em cima do link, tá vendo que ele é um boxinho, certo? É uma caixa. Só que não quebrou a linha. Eu posso colocar coisas na frente dele. Então, por exemplo, se eu vier na frente do A, aqui no meu box model, eu vou, na verdade, para não mexer nesse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar display HTML, vou colar, vou clicar aqui no display CSS, certo? Que assim ele fica até um pouquinho mais bonitinho, não fica com todo aquele rolo que a gente aprontou. Então, copy path. Vou colar ele aqui. Tá? Ficou um pouquinho mais bonito. Vamos inspecionar de novo, ó. Tem o meu linkzinho aqui, então tem o, tá aqui, H1, certo? Tem o A na frente, se eu colocar alguma coisa na frente desse A, Alt Z, só para ele parar na frente. Ó, eu tenho um A aqui na frente, eu posso colocar uns pipezinhos aqui só para ele aparecer na tela. Vou atualizar, estão aparecendo meus pipes aqui na frente da tela. Ou seja, a hora que apareceu este A, ele não quebrou a linha, ele não preencheu o restante da linha, como foi o caso da tag H1, tá? Ou como é o caso da minha UL, ó. A UL, tá vendo que a hora que eu passo o mouse em cima da UL, ela está ocupando a linha inteira, ou seja, eu não consigo colocar nada na frente da UL, tá? Então nós temos aí o caso de o H1 ou a minha UL, ela tem um display do tipo block, ou seja, a hora que eu colocar um elemento que tem um display do tipo block, esse elemento vai ocupar a linha inteira. Por outro lado, a hora que eu tenho a minha tag tá aqui, minha tag A, certo? Ela só está ocupando aquele espaço certinho para o elemento na linha, tá? Não está ocupando todo o restante da linha, jogando elemento para baixo, nada. Só ocupa aquele espaço referente ao conteúdo. Nesse caso, a gente tem um elemento que é chamado de inline, certo? E eu tenho também aqui uma imagem, certo? Mas deixa eu, só por trabalhos de melhor visualização, eu vou... Deixa eu abrir o display aqui. Display HTML, eu tô de sacanagem, né? Display CSS. Então, vou colocar... reduzir as duas imagens aqui, rapidinho. Width. Vou colocar aqui 400px. Certo? Só atualizando aqui. E a hora que eu coloco aqui no meu IMG, certo? Ele também tá com o tamanho, vamos dizer assim, que ele está ocupando, apenas do conteúdo que ele está ocupando, tá? Só a corzinha azul ali. Isso significa que se eu tentar vir na frente dele, tá? E colocar uma outra imagem, por exemplo, ó, vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, coloquei uma outra imagem na frente, ó.
A hora que eu colocar aqui, a imagem... Opa! Desculpa, faltou fechar a tag aqui. E as aspas, que eu não copiei direito. A hora que eu coloquei aqui uma outra imagem na frente, tá? Ela apareceu imediatamente na frente, ou seja, a imagem está só ocupando a área do conteúdo dela. Então significa que a imagem é inline? Será que a imagem é inline? Bom, se for inline, tá vendo que eu estou pegando a minha imagem, tá? Trocando o tamanho dela livremente, tá? Colocar 500px, ela coloca aqui 500px, certo? Aumentei as minhas imagens aqui. Só que, se eu tentar fazer a mesma coisa com o meu link, então vou chegar aqui e falar, ó, meu link, o A, ele vai ter um width de 500px, certo? Ou seja, o bloco dele, o content dele, vai ter que ocupar 500 pixels de largura, certo? Portanto, esta área aqui, né, a área do meu link, teria que ficar do mesmo tamanho da imagem. E se eu atualizar, não aconteceu absolutamente nada, tá? Por quê? Porque a imagem, tá, ela tem um display padrão que é diferente do inline, que é diferente do block, mas é uma combinação de ambos. É o inline block, tá? O que significa o inline block? Significa que ela ocupa o tamanho de uma linha, mas eu posso alterar o tamanho dela quando eu quiser. Tá? Só o inline, como é o caso do link, eu não consigo alterar o tamanho. Já no inline block, eu consigo alterar o tamanho dela, certo? Mas o block você consegue alterar o tamanho? Mais ou menos, tá? Porque se a gente tentar alterar o tamanho do block, lembrando que a gente já tinha feito isso, ó, se eu colocar H1, width 500px, vou colocar aqui 600px e colocar um background color, tá? Tick white pode ser. A hora que eu atualizar esse cara aqui, ó, ele definiu um tamanho para o conteúdo do H1, ou seja, eu altero o tamanho do conteúdo, mas eu não altero o tamanho do bloco inteiro, até porque como o display é block, ele automaticamente preencheu o resto com margem. Tá? Já no inline block eu consigo alterar o conteúdo da linha, vamos dizer, né? Eu tenho o comportamento do inline, mas eu consigo alterar o tamanho do conteúdo, certo? Então essa é a diferença, a combinação, poderia assim dizer, do inline com o block, certo? Então eu posso especificar um tamanho, como eu estou especificando na imagem, tá? E eu tenho um comportamento de inline, ou seja, eu posso colocar outras coisas na frente. Perceba que na figure, tá? Aqui na minha figure, se eu pegar e fizer a mesma coisa que eu fiz na image, vou colocar aqui na frente. Coloquei uma outra figure aqui, certo? Vou formatar. Opa. Será que eu copiei porcamente de novo? Na verdade, não copiei porcamente, não. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu coloquei só no arquivo errado. Tá? E a hora que eu atualizo, perceba que a próxima imagem foi de baixo. Mas na image eu coloquei foi uma do lado do outro. Então vamos analisar o comportamento do nosso figure. Ó. Figure está com comportamento em bloco. E além disso, tem até uma margem que o figure aqui está definindo. Certo? Comportamento de bloco definindo a margem. Portanto, a hora que eu colocar uma figure e tentar colocar outra figure, tá? Eu não vou conseguir colocá-las na mesma linha, porque elas têm o comportamento de bloco. Não vou conseguir colocar na mesma linha, entre aspas, tá? Porque agora que a gente conhece as características de cada tipo de display, eu posso alterar os displays dos meus elementos. Tá? Por exemplo, aqui no nosso futuro exercício, ó, aqui eu tenho duas figures. Ó, tem o figure caption do lado do outro. Tá? Como que você fez isso? Se eu quero estabelecer um tamanho para eles, certo? E quero que fique um do lado do outro, inline block, é só ir lá e trocar o display. Vamos ver isso funcionando? Então, e brincar, trocar um pouquinho os displays dos elementos, só por via de teste, depois obviamente que a gente faz isso no exercício. Então, por exemplo, ó, na minha lista, vamos lá na minha lista, tá? Vou colocar pode ser o LI mesmo, tá? Mas enfim, vou colocar um ID para lista, só para não virar bagunça, a ID lista. E aqui no meu CSS, tá? Eu vou colocar aqui lista, tá? E todo o LI da minha lista, ao invés de ter o display block, tem o display block, ó, vamos lá, o L, certo? Ó, cada linhazinha aqui está ocupando o trem inteiro, certo? Tá ocupando o resto da linha inteira. Se eu vier aqui e falar, opa, a minha lista, ela vai ter display block, ela vai ter o display inline. Olha o que vai acontecer com os itens da minha lista, um do lado do outro, certo? Agora, ó, cada elemento da minha lista ocupa precisamente o tamanho do seu conteúdo,
ok? Se por acaso eu chegar na minha imagem, tá? Na minha imagem, e aí vamos só organizar isso daqui. Logo FMS-MG, logo... Eu vou tirar a classe desses carinhas aqui. Logo FMS-Fig, logo FMS-Fig, por enquanto, Fig. Tá? Só para diferenciar. Opa, ok? E aí, se eu chegar aqui e falar o seguinte, ó, todo o logo UFMS Fig, ou seja, essas duas imagens que eu tenho, eu vou chegar aqui e colocar a classe deles. E eu vou falar o seguinte, ó, a partir de agora, o display de vocês é block, certo? O que vai acontecer, na hora que eu vier aqui atualizar, opa, logo FMS Fig, não, né? Logo FMS IMG, besta. Logo FMS IMG, ó, cada imagem agora ocupando sua própria linha. Se eu pegar aqui e passar sobre a imagem, ó, perceba que o restante da minha linha ele completou com a margem, certo? Conteúdo, restante é a margem. Aqui é a mesma coisa, ó, conteúdo, o restante é a margem, ok? Então, alterei o display da figura. E vamos supor que aqui, né, nas minhas figures, então eu vou chegar aqui nas minhas figures, certo? Que eu tenho os dois logos. E só para diferenciar também, para não ficar só o FMS repetido, deixa eu trocar esse imagens aqui. Eu tenho várias imagens aqui. Eu tenho Java, eu tenho aqui o Node. Eu vou trocar aqui para Java barra Node JS, certo? Vou chegar aqui, vou dar uma atualizadinha só para ver como é que fica. Então temos aqui as nossas figuras, só que agora eu quero uma do lado da outra, certo? E quero definir um tamanho para essas figuras aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa classe aqui, né? Eu vou deixar até sem classe já aqui, só para a gente exercitar o outro seletor de imagens. Vou deixar sem a classe, ó, o mousezinho aqui. Eu vou colocar dois fig captions nela. Então fig caption. Fig. Sumiu simplesmente meu autocomplete, não tem problema não. Fig caption. Agora isso apareceu, né? Logo Java. Tá? Eu vou colocar aqui um outro Fig caption. Vai ser o logo Node. Tá? Só trocar esse alt aqui também, né? Aqui. Logo Node. Hoje foi bom, hein? E aqui vai ficar o logo Java. Coloquei pra cá. Tudo bonitinho. Vou colocar uma bordinha neles, ó, só pra ficar bonitinho também. Vou chegar aqui e falar, ó, os meus figures dessa página aqui, eles vão... Vou colocar um fundinho neles, então um background color, só pra gente ver. Eu vou colocar um beijinho, certo? Tá aqui. Eu vou colocar uma borda pra eles, um px, opa, black, solid, pra gente desenhar eles bonitinho, ok? Eles estão um pouquinho grudadinhos, tá? Então vou chegar aqui e vou colocar um padding, 10 px, certo? Só para descolar eles um pouquinho da borda. E agora eu quero que eles tenham um comportamento do tipo inline block, tá? Então vou colocar aqui display inline block. Só que agora, tendo o comportamento inline block, tá? Eu consigo definir a largura dele. Bom, tem esse quadradinho, perceba que eles também tem margem, né? Se eu quiser grudar eles um pouco mais, eu posso tirar a margem deles, tá? Então, vou colocar aqui margem 2.0 px, tá? Depois a gente vai trabalhar com a altura, tudo bonitinho aqui, só para fazer um exemplinho rápido, tá? Tem a margem, tudo bonitinho. E eu já tenho um comportamento diferente se eu quiser alterar a largura deles, né? Então, width, agora eu já posso fazer isso. 100 px, 100 px não, né? Vou colocar aqui 500 px, certo? 500 para cada um. Só que agora, né, que a gente já brincou bastante de alterar display desses caras, tudo bonitinho, outros problemas podem surgir. Que tipo de problemas que podem surgir, tá? Primeira coisa que pode surgir, o primeiro problema, né, que pode surgir é o seguinte: quando eu estou definindo um tamanho, certo? Tem lá bloco, tudo bonitinho, mas eu estou definindo, estou ajustando o tamanho de alguma coisa.
O que acontece se o meu texto, por exemplo, o conteúdo textual, ou minha imagem, etc., extrapolar o conteúdo que eu defini previamente? Por exemplo, supor que no testando o Box Model, né, no meu H1, certo? Eu cheguei lá, H1, vou voltar aqui para o display, certo? Testando o Box Model para analisar todas as possibilidades de display possíveis, certo? Tem o H1 aqui bonitinho, tá? Ele bateu no IDF máximo e já quebrou a minha linha, certo? Então, por padrão, o height é alto, tá? Então, conforme ele vai necessitando, ele vai aumentando de tamanho, tá? Mas vamos supor que então tem uma situação aí, no caso de textos, né? Que eu coloco um height limite. Tá? Então, eu defini um height limite lá para minha aplicação e está extrapolando este limite que eu defini. Então, eu vou colocar aqui, vou voltar para o meu display, só por via de exemplo, tá? Depois a gente vai para uma próxima aula, só para instigar o próximo tema. Eu chego aqui no meu H1 e falo o seguinte, ó, o width máximo vai ser 70 px, tá? Opa, o width máximo não, né, meu querido? O height máximo dele vai ser 70 px, certo? Height 70, vamos diminuir aqui, vou colocar 50, legal, tá? Vou diminuir o meu width um pouquinho também, só para estigar um pouco mais, vou colocar 300 px, certo? Percebeu o que aconteceu aqui? Nessa situação, eu coloquei um boxzinho pequenininho, falei, ó, H1 tem que caber aqui dentro, tá? Mas meu H1 não cabe aqui dentro. O que aconteceu? Ó, meu H1 extrapolou a área que foi definida para o conteúdo do box e começou a vazar. Só que, a hora que começou a vazar, ele não pegou outro conteúdo, jogou para baixo. Outro conteúdo continuou onde estava. Portanto, ele sobrescreveu o conteúdo, certo? Então, na próxima aula, eu vou só apenas desfazer isso que eu fiz, para não ficar tão feio assim. Pessoal, e antes de finalizar, tá? A gente tem uma propriedade para o display também, que é o none, tá? None é nada. Como assim? Display none? Vou pegar algum display que eu alterei aqui, por exemplo, o do H1. Vamos pegar um item H1, por exemplo, chegar aqui e falar, opa, o display do H1 é none, tá? Bom, fazendo isso, a hora que eu vier aqui atualizar, olha lá, eu sumo com a HDR. Se não tem display, se não tem exibição, ele tira o elemento da tela. Tá, não faz sentido na minha cabeça eu colocar alguma coisa e não colocar o display dele na tela. Por enquanto não faz sentido, mas pode fazer muito sentido. Por exemplo, vou abrir meu sistema cobaia. E por exemplo, tá, tem uma parte aqui que nem lembro mais o que está funcionando aqui. Parei de programar já faz um tempo. Por exemplo, tá, eu quero editar esta publicação, eu quero adicionar uma nova publicação, eu clico aqui, aparece esta, tecnicamente, nova janelinha na minha tela, né? Na verdade, não tem nada de novo aparecendo. O que eu faço é, esse carinha aqui, que está com fundo cinza, mais esse quadrinho que tem um formulário, eu simplesmente deixo com o display, não fica exibindo na tela. Hora que eu quero exibir esse cara, eu só vou lá, pego esta divisão, que nós já vamos aprender na próxima aula, falo, quer ser exibido? Agora você vai ser exibido. Aí troco o display dele, no caso aqui eu coloco o display block, né, que está ocupando tudo. Coloco o display block, aí ele aparece na tela e ocupa toda a minha tela, porque eu estou fazendo meu bloco ter o tamanho, a altura da minha tela. Por padrão já vai ter o comprimento, e eu faço ele ter a altura da minha tela. Então é uma situação onde eu posso utilizar o display none, e o display none vai fazer sentido para mim, certo? A hora que eu clico no fechar, eu coloco o display dele none de novo. Temos aqui exemplos do display, tá? Agora sim, fechamos a aula e depois voltaremos para ver como que eu trato, por exemplo, o overflow. Na minha aplicação aqui que é o overflow, quando defino um tamanhozinho para algo e esse algo começa a extrapolar o conteúdo. Então, até o próximo vídeo.